E aí, pessoal? Professores do estado de São Paulo, tudo pronto para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar no decreto estadual no 69.1 Biceiro 2024, aquele que criou o Programa São Paulo Olímpico. Imaginem só, integrar esporte na escola e quem sabe até descobrir futuros medalhistas olímpicos entre os nossos alunos. Para analisar essa jogada ambiciosa, eu trouxe uma especialista de peso em políticas públicas de educação e esporte. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, vamos direto ao ponto. Esse decreto fala em incutir a cultura do esporte, mas o que isso significa na prática? Especialmente para nós, professores, no dia a dia da sala de aula. Quais as mudanças de verdade que a gente pode esperar? Bom, o programa tem 4 fases. A primeira é a fase escolar, que seria a base, né? Com a iniciação esportiva dentro da escola. Depois, a fase de especialização para alunos que já mostram algum talento, e aí eles participariam de centro de treinamento. E claro, para os craques, a fase de alto rendimento, mirando competições de alto nível. Até aí, tudo bem. Mas sabe o que me chamou a atenção? A fase 4. Ela foca em alunos que, mesmo sem querer seguir carreira profissional, querem continuar praticando esporte. Parece que o programa não quer só formar atletas de elite, né? Exatamente. Essa fase 4 é interessante porque mostra a preocupação em não deixar ninguém de fora, incentivando o esporte como um hábito de vida saudável, sabe? Show de bola. Mas, sendo bem realista, como eles pretendem colocar tudo isso em prática? O decreto fala em treinamento especializado, acompanhamento da progressão física dos alunos com testes e capacitação para os professores. A ideia é usar a escola como um celeiro de talentos, né? Sim, a escola como celeiro de talentos, incentivando o esporte desde cedo. Mas você tocou num ponto crucial. Capacitação dos professores. Sem professores preparados, nenhum programa, por mais bem intencionado que seja, vai dar certo. Concordo plenamente. Professor preparado é a alma do negócio. E essa parte de acompanhar a progressão física dos alunos me deixou curiosa. Como isso vai funcionar na prática? O decreto cita testes antropométricos e funcionais, mas e a tecnologia para isso? Pois é. E os recursos? É aí que começam as dúvidas. O decreto não explica como esses testes serão feitos, como os dados serão usados, como serão protegidos e principalmente de onde virá o dinheiro para tanta tecnologia. Parece que já temos algumas medalhas de bronze por aqui. E a gente sabe que muitas escolas, principalmente as de regiões mais vulneráveis, mal têm estrutura básica, como quadras e materiais esportivos. Será que esse programa vai conseguir suprir essas necessidades? Outro ponto importante. O decreto não fala nada sobre infraestrutura. Ele fala em disponibilizar os materiais necessários, mas não diz quais, como serão distribuídos, se vai ter investimento em construção ou reforma de espaços esportivos. Na teoria, tudo lindo, mas na prática. É outra história, né? É. Mas, para a gente não ser tão pessimista, que você destaca como pontos fortes. Um ponto positivo é a integração entre educação e esporte. Isso já está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e no Plano Nacional de Educação. O programa segue essas políticas, o que é fundamental. E como você mesmo falou, a ênfase na capacitação dos professores é essencial. Com certeza. Mas, falando francamente, esse decreto me deixou com a pulga atrás da orelha. A teoria é linda, mas a prática. Sei. O que te preocupa? O que te faz pensar que esse programa pode acabar no bronze? Olha, além da infraestrutura e da tecnologia, me preocupa a falta de critérios claros para escolher os talentos esportivos. O decreto fala em potencial, mas como esse potencial vai ser identificado na prática? Isso abre espaço para a subjetividade e, quem sabe, até para injustiças. É verdade. Me preocupa que o talento acabe sendo definido pelo CEP, né? Alunos com mais condições financeiras, mais acesso a treinos e equipamentos, acabam levando vantagem. E tem a questão da sustentabilidade financeira do programa. O decreto diz que as despesas vão ser pagas pelas secretarias de esporte e educação, mas não detalha de onde virão os recursos, como serão usados e se terá um orçamento específico. Sem um planejamento financeiro sólido, a gente corre o risco de ter um programa lindo no papel, mas que na prática não sai do chão. É verdade. E com a crise que a gente está vivendo, a verba da educação nunca foi prioridade, imagina agora com esse programa ambicioso. Pois é. E tem outra coisa que me deixou intrigada, a proteção de dados. O decreto cita a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, mas não diz como os dados dos alunos, as informações dos testes, serão protegidos. A gente vive num mundo cada vez mais digital, com muitos casos de ataques cibernéticos. É preciso garantir a segurança e a privacidade dessas informações, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Com certeza, segurança digital é fundamental. Mas pensando na segurança de forma mais ampla, me preocupa também a segurança dos alunos durante as atividades. O decreto não fala nada sobre isso. Como garantir que os alunos estejam seguros durante os treinos, as competições, os deslocamentos? Excelente ponto. A segurança dos alunos tem que ser sempre prioridade.
E não podemos esquecer dos professores, que também precisam se sentir seguros para conduzir as atividades. Essa é mais uma lacuna do decreto. Nossa, parece que estamos levantando mais bandeiras vermelhas do que amarelas, né? É importante ter esse olhar crítico. O programa tem potencial, mas precisa ser bem estruturado e implementado para não virar só mais uma promessa no papel. E para não virar um elefante branco, né? Exatamente. A gente já viu isso acontecer tantas vezes. Programas ambiciosos que não saem do papel por falta de planejamento, de recursos, de acompanhamento. Falando em acompanhamento, como a gente pode saber se esse programa está dando certo? O decreto fala em monitorar e avaliar anualmente, mas não define indicadores. Como saber se estamos no caminho certo? Essa é uma questão fundamental. Sem indicadores claros, fica difícil medir o sucesso do programa. A gente precisa saber, por exemplo, quantos alunos estão participando, qual o impacto do programa no desempenho escolar, na saúde física e mental dos estudantes, quantos talentos estão sendo descobertos, como o dinheiro está sendo usado. Enfim, a gente precisa de métricas para acompanhar a evolução do programa e fazer os ajustes necessários. E como garantir que esses indicadores sejam realmente eficazes? E que os resultados sejam divulgados de forma transparente. Aí entra a importância da participação de toda a comunidade escolar. Professores, alunos, pais, gestores. A gente precisa cobrar transparência e participação na construção e no acompanhamento do programa. Afinal, a educação é responsabilidade de todos nós. Falando em responsabilidade, esse programa não surgiu do nada, né? Ele se relaciona com outras iniciativas que já existiam no Estado, certo? Com certeza. O Programa São Paulo Olímpico conversa com outras políticas públicas, como o Programa de Educação Integral de 2010, que já falava em incluir atividades esportivas na escola. A diferença é que agora o foco é no esporte de alto rendimento. E será que esse novo programa aprende com os erros e acertos das iniciativas anteriores? Essa é a grande questão. A gente precisa analisar se o Programa São Paulo Olímpico usa as boas práticas do passado e corrige as falhas. Se existem mecanismos para garantir que ele não seja só mais uma promessa no papel. A gente espera que ele não vire um replay de programas que prometeram mundos e fundos e acabaram no esquecimento, né? Por isso é importante a gente ficar de olho, cobrar resultados e exigir transparência. E participar ativamente da construção do programa. Exatamente. Não podemos deixar que o Programa São Paulo Olímpico vire um projeto de gaveta, engavetado na burocracia e na falta de vontade política. Sabe que gaveta de Secretaria de Educação costuma ser bem funda. Pois é, mas a gente não vai deixar esse programa cair no esquecimento. Vamos cobrar, vamos fiscalizar, vamos participar. E vamos torcer para que o Programa São Paulo Olímpico seja um sucesso, que revele grandes talentos e que contribua para a formação integral dos nossos alunos. Com certeza. O esporte tem um poder transformador e a gente precisa aproveitar todo esse potencial para construir um futuro melhor para os nossos estudantes. E para ter uma visão mais completa, é importante lembrar que esse decreto também conversa com a lei de incentivo ao esporte. Exatamente. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas já fica a pergunta. Será que essa lei pode ajudar a financiar o programa? Sem dúvida, a lei de incentivo tem um papel importante. Mas a gente precisa ver como ela será aplicada nesse contexto. Fica aí o gancho para o nosso próximo bloco. É isso aí. A gente volta já para discutir a lei de incentivo ao esporte e como ela pode ser uma aliada para o Programa São Paulo Olímpico. Não saiam daí. Saiam daí. E por falar em participação, você falou da questão dos talentos, né? E como eles serão escolhidos? Me parece que essa falta de critérios claros é uma preocupação, não é? Como garantir que a seleção seja justa, transparente, considerando as diferentes realidades dos nossos alunos? Com certeza. Essa questão da identificação de talentos me leva a outra pergunta. O programa fala em alto rendimento, mas como conciliar essa busca por medalhas com a realidade da maioria das escolas? Muitas vezes elas lutam para oferecer o básico. É um desafio, né? E o decreto, infelizmente, não aborda essa questão. Seria bom se ele propusesse um sistema de apoio diferente para escolas com menos recursos, garantindo que todos os alunos, não importa a realidade deles, tenham a chance de desenvolver seu potencial no esporte. É verdade. Afinal, a gente não quer que esse programa acabe aumentando as desigualdades, né? E por falar em desigualdades, me preocupa a questão da inclusão. O decreto fala em alunos com deficiência, mas não explica como eles serão incluídos no programa. É verdade, a inclusão de alunos com deficiência no esporte é fundamental, mas precisa de planejamento e adaptação. O decreto devia ser mais específico, explicando como garantir a participação total desses alunos com a estrutura adequada, profissionais preparados e materiais adaptados. Seria ótimo se o programa, além de revelar talentos, ajudasse na inclusão social, na quebra de barreiras, né? Com certeza, o esporte tem esse poder de unir as pessoas, de promover a cooperação, o respeito. Mas, para isso, o programa precisa ser inclusivo desde o início, desde a ideia até a prática. E falando em prática, o decreto é meio vago sobre o acompanhamento do programa. Ele fala em monitorar e avaliar todo ano.
Mas como garantir que essa avaliação funcione de verdade? E que os resultados sejam divulgados abertamente para a comunidade escolar? A transparência é essencial, né? Para a gente poder acompanhar o programa, ver os pontos fortes, os fracos e sugerir melhorias. O ideal seria ter um sistema online, com dados para todo mundo, sobre quantos alunos participam, o dinheiro investido, os resultados e os desafios. Seria ótimo ter acesso a essas informações de forma clara e organizada, né? Assim, a gente poderia acompanhar de perto o programa e cobrar o que for necessário para ele dar certo. Exatamente. A participação de todos na escola é muito importante para que o programa São Paulo Olímpico saia do papel e se torne uma realidade boa nas escolas. E pensando nessa participação, que tal a gente falar um pouco sobre as oportunidades que esse programa pode trazer para nós, professores? Se ele for bem feito, pode ser uma ferramenta e tanto para o nosso trabalho, né? Com certeza. O programa abre portas para a gente continuar aprendendo, com cursos para os professores atuarem como incentivadores do esporte na escola. E não é só ensinar as técnicas, mas desenvolver nos alunos habilidades importantes, como trabalho em equipe, liderança, resiliência, disciplina, respeito às regras. Nossa, isso seria incrível. Eu adoro usar o esporte como ferramenta na sala de aula. Ele consegue prender a atenção dos alunos, sabe? E torná-la Aprendizado mais divertido e importante. Sem dúvida. E, com a estrutura e o apoio certos, os professores podem usar o esporte de forma ainda mais criativa e eficaz, ajudando no desenvolvimento dos alunos e na construção de uma cultura de paz, de valorização da saúde na escola. E falando em cultura de paz, o programa também pode ajudar a diminuir a violência e a indisciplina nas escolas, hein? Claro, o esporte, quando bem orientado, ensina valores como respeito, cooperação e disciplina. E a prática regular de esportes ajuda a canalizar a energia dos jovens, reduzindo o estresse e a ansiedade que muitas vezes levam a comportamentos ruins. Verdade. E, pensando na saúde dos alunos, o programa pode ser um aliado na prevenção da obesidade infantil e de outras doenças, né? Sem dúvida, o sedentarismo é um problemão de saúde pública e a escola tem que promover hábitos saudáveis. O programa São Paulo Olímpico, se bem implementado, pode incentivar a prática de atividades físicas desde cedo, ajudando na saúde e no bem-estar dos nossos alunos a vida toda. O programa tem muito potencial, né? Mas, como já falamos, a gente precisa ficar de olho na implementação, cobrar transparência e participação de todos para que não fique só no papel. Totalmente. O sucesso do programa São Paulo Olímpico depende do nosso envolvimento, do nosso olhar crítico e da nossa participação ativa na construção de um futuro melhor para os nossos alunos. E, para terminar essa parte do nosso Deep Dive, queria ouvir a sua opinião, Expert Speaker. Quais os principais desafios para colocar esse programa em prática? Bom, são muitos desafios, mas eu destacaria 3. O primeiro é a infraestrutura. Como garantir que todas as escolas tenham espaços adequados para a prática de esportes, com quadras, materiais e equipamentos em bom estado. O segundo é a formação dos professores. É preciso investir em cursos de qualidade para preparar os professores para serem verdadeiros incentivadores do esporte na escola, com conhecimento das técnicas e das metodologias de ensino. E o terceiro é de onde virá o dinheiro para manter o programa a longo prazo. Como garantir que ele continue e se expanda? São questões essenciais que precisam ser discutidas e respondidas abertamente pelo governo. Não queremos que o programa São Paulo Olímpico seja mais um projeto que começa com festa e acaba abandonado. Concordo. É preciso acompanhar de perto, cobrar resultados e exigir que o dinheiro seja usado de forma eficiente e transparente. A educação dos nossos alunos e o futuro do esporte no nosso estado estão em jogo. E para finalizar essa parte do nosso papo, queria destacar a importância da nossa participação como professores. Não podemos ficar esperando o governo resolver tudo sozinho. Temos que nos envolver, buscar informação, tirar nossas dúvidas, dar sugestões aos nossos gestores e representantes. No final, somos nós que estamos na linha de frente trabalhando com os alunos todo dia. Com certeza. Nossa voz precisa ser ouvida. Somos nós que conhecemos a realidade das escolas, as necessidades dos alunos e os desafios da educação. Juntos, podemos ajudar o programa São Paulo Olímpico a ser um sucesso e trazer benefícios reais para a educação e o esporte no nosso estado. E você, professor, o que acha de tudo isso? Quais as suas expectativas? Compartilhe a sua opinião com a gente nas redes sociais. Queremos ouvir você. E fiquem ligados, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a lei de incentivo ao esporte e como ela pode ajudar a conseguir dinheiro para o programa. Até lá. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre o programa São Paulo Olímpico. A gente já debateu os pontos fortes, as preocupações. Isso. E agora vamos falar da lei de incentivo ao esporte. Me explica, como ela pode ajudar a tirar esse programa do papel e botar a bola para rolar?
A lei de incentivo ao esporte é um mecanismo que permite que empresas e pessoas físicas invistam em projetos esportivos, sabe? E abatam esse valor do imposto de renda. É como se fosse um patrocínio com benefícios fiscais, digamos assim. Entendi. Imagina o potencial disso para o nosso programa. Seria um golaço, né? Ah, Atrair investimento privado para completar a verba pública, ainda mais nesse momento de crise. Mas, na prática, como isso funcionaria? As escolas teriam que ir atrás desses patrocínios. E como garantir que as empresas investam de forma justa, beneficiando escolas com realidades diferentes? Boas perguntas. O decreto não explica como a lei de incentivo seria usada no programa São Paulo Olímpico. Isso precisa ser esclarecido. Seria interessante se o governo criasse um sistema transparente para conectar empresas e escolas com regras claras para distribuir os recursos. Assim, todas as regiões do estado seriam beneficiadas. Faz sentido. Transparência e regras justas são essenciais para que o programa não acabe favorecendo só as escolas com mais visibilidade. E os professores, qual o papel deles nessa busca por recursos? Os professores são fundamentais. Eles conhecem a realidade das escolas, podem criar projetos inovadores e mobilizar a comunidade. Seria legal se o governo oferecesse treinamento para os professores aprenderem a elaborar projetos e conseguir recursos pela lei de incentivo. Imagina, professores engajados, escolas com projetos inovadores, empresas investindo, o programa teria tudo para ser um sucesso. Mas, além da lei de incentivo, o que mais o governo pode fazer para que o programa São Paulo Olímpico seja medalha de ouro? Na minha opinião, 3 coisas são essenciais. Primeiro, investir em infraestrutura esportiva de qualidade em todas as escolas, dando prioridade para as regiões mais carentes. Segundo, oferecer cursos para os professores, preparando-os para serem verdadeiros incentivadores do esporte na escola. Terceiro, garantir que a comunidade participe da criação e do acompanhamento do programa com transparência e diálogo. Perfeito. Infraestrutura, formação e participação. A base para o sucesso de qualquer programa na educação. Para a gente finalizar o nosso Deep Dive, queria te pedir uma mensagem para os professores que estão nos ouvindo. Professores, o programa São Paulo Olímpico tem tudo para mudar a realidade do esporte nas escolas e na vida dos nossos alunos. Mas, para isso, a gente precisa se manter informado, crítico e engajado. Cobrem dos gestores, participem das discussões, criem projetos, busquem parcerias e façam com que a sua voz seja ouvida. A educação se faz com a participação de todos e o esporte é fundamental nesse processo. Palavras sábias. E você, professor, o que achou do nosso mergulho no programa São Paulo Olímpico? Mande suas impressões para a gente nas redes sociais. O Deep Dive está sempre pronto para desvendar os temas mais importantes da educação. Até a próxima.